Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao MedPrime. Meu nome é Christian Souza. Vou falar para vocês das condutas na síndrome coronariana aguda. Muito bem. Na dor torácica, nós comentamos que o eletrocardiograma ele deve ser avaliado em menos do que 10 minutos da admissão do paciente. E isso é importante para que você possa dar um diagnóstico adequado nas síndromes coronarianas agudas com supra de ACT. No caso, falando do infarto agudo com supra. Agora, se não tiver o supra de ACT, ainda existem as outras duas síndromes coronarianas, que são o infarto sem supra e a angina instável, que vai depender dos marcadores. Sendo eles negativos, daremos o diagnóstico de angina instável, e sendo eles positivos, daremos o diagnóstico de infarto sem supra. E esse paciente que chega na unidade de emergência com dor torácica, será que esse é um paciente que está estável ou instável? Isso vai mudar totalmente a sua conduta. Se o paciente estiver instável, você vai levar ele para a sala de emergência e vai considerar infarto com supra e outras possibilidades diagnósticas graves também, como dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar e outras causas de instabilidade hemodinâmica com dor torácica. E se o paciente estiver estável, você vai ter tempo de conversar um pouco mais, solicitar às vezes um raio-x de tórax e você vai usar o eletrocardiograma para dar o diagnóstico. Se for o supra, você localizar o supra, você já deu o diagnóstico de infarto com supra e você vai ter duas condutas, basicamente guiadas pelos protocolos. Se você tiver a possibilidade, se você tiver ao seu alcance, com menos de 90 minutos, você está fazendo uma angioplastia no paciente, tempo porta-balão, menos do que 90 minutos, balão porque a angioplastia é feita com balão, né? Por isso usa esse termo, na verdade a gente não usa só o balão, usa o stent também, mas aí você vai estar fazendo angioplastia. Se você não tiver esse tempo, você vai partir para o uso do trombolítico, que vamos comentar também em aulas específicas. Se você não tiver o supra, você vai ter então um infarto sem supra, né? Se você tiver um marcador negativo, vai ser angina instável. E se o marcador for positivo, é um infarto sem supra. Agora, e se você tiver um supra de ACT difuso? Você pode considerar pericardite ou outros diagnósticos associados. De toda forma, paciente com dor torácica, síndrome coronariana aguda, você vai ter algumas condutas gerais, medidas gerais. Você vai monitorizar o paciente, você vai manter o paciente em repouso, preferencialmente em decúbito, discretamente elevado, por volta de 45 graus, é bem adequado. Tentar manter pressão não invasiva, monitorar a pressão do paciente, oximetria de pulso, né, para verificar a saturação. Se for necessário, você oferecer oxigênio para o paciente, acesso venoso periférico. Esse paciente você não precisa pegar acesso venoso profundo, né, um acesso periférico. Continuar colhendo de forma dirigida enquanto você manda fazer as outras medicações, você vai detalhando história, anamnese do paciente, vai examinando o paciente, mas isso não pode retardar a medicação e as medidas que você vai fazer para esse paciente. Famoso Monabic CH, né, para tratamento de síndrome coronariana, M de morfina, O de oxigênio, N de nitrato, A de AS, B de beta-bloqueador, C de clopidogrel e H de heparina. Lembrando que muitas pessoas usam o Monabic e colocam o M, né, lá em cima, o M, e acham que a morfina é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Isso não é correto. O Monabic é apenas para você lembrar das medicações que você pode e deve fazer para síndrome coronariana aguda, tá bom? E você não necessariamente vai usar todas as medicações. Por exemplo, se você fez nitrato para o paciente e ele melhorou, você não necessariamente precisa usar morfina para tratar a dor, tá bom? Então, cada uma das medicações a gente vai falar agora. Você não precisa, então, você precisa avaliar individualmente cada paciente para você decidir e definir qual medicação você vai usar, ok? Eletrocardiograma nós já comentamos em outras aulas, é importante você avaliar, você estudar também
o diagnóstico através do eletrocardiograma, mas de maneira geral o eletrocardiograma é feito na admissão, é feito 10 minutos após o nitrato ou logo após o alívio ou piora da dor torácica, você deve repetir o eletrocardiograma. 3, 6 e 12 horas depois da admissão, você deve fazer novamente o eletrocardiograma, isso juntamente com os marcadores. Obviamente, se houver uma alteração do segmento ST, você deve estratificar o paciente novamente, principalmente pelo time RISC. E isso é caracterizado por uma alteração dinâmica do segmento ST e indica um risco maior de mortalidade, morbimortalidade em até 2 semanas. Lembrando dos marcadores, por que é importante a gente seriar os marcadores? Não apenas na admissão, mas depois de 3, 6 horas, você deve repetir os marcadores de necrose miocárdica. Entre 8 e 12 horas, a troponina já pode... entre 3 e 12 horas, a troponina já pode começar a aumentar. O CKMB e o CPK, ele já deve estar aumentado em 6 horas da dor. Mas você não deve liberar o paciente em menos de 12 horas de início da dor. Então, às vezes o paciente ele é admitido já com 6 horas de dor, você não precisa esperar mais 12 horas da admissão. Na dor mais forte, até 12 horas depois, você deve manter esse paciente em observação. Na estratificação de risco, as duas principais é o KILIP e o time RISC. O KILIP, na verdade, ele não é uma estratificação de risco, ele é uma classificação que você acaba mudando o paciente, a estratificação do paciente pelo KILIP. Mas o KILIP não é uma estratificação de risco propriamente dito. E o time RISC, ele é um dos mais usados, ele é importante não só para definir a gravidade do paciente atual, mas para você definir o tipo de tratamento, as medicações que você vai ou não deve utilizar e, finalmente, definir a estratificação invasiva. Lembrando que a diferença do infarto com supra, o supradesnivelamento ou sem supradesnivelamento, se você tiver supra, você vai partir para uma reperfusão que seja invasiva ou tentar a trombólise. Lembrar sempre que tiver supra em parede inferior, você considerar infarto de coronária direita e considerar infarto de ventrículo direito, tá bom? Então, sempre que você tiver em parede inferior, você considerar infarto de coronária direita e considerar infarto de ventrículo direito. Nesse caso, você não pode usar nitrato, porque vai dar hipotensão e é uma hipotensão grave e você, nesses casos, você deve enviar rapidamente para hemodinâmica, não faz nitrato. Sobre o infarto sem supra, lembrando, não é todo paciente que vai partir para a hemodinâmica de urgência, para o cateterismo de urgência, só se o paciente for um infarto sem supra, mas tiver com uma dor refratária, tiver evoluindo com alterações hemodinâmicas, aí sim você vai contatar a equipe de hemodinâmica para fazer esse procedimento em menos de 24 horas. Caso contrário, de urgência, né? Caso contrário, você faz após 24 horas. Quando você considera, já vamos comentar sobre isso, por que esperar 24 horas? Quando você considera esse paciente com dor refratária, você já usou nitrato, já usou morfina, você está tentando estabilizar o paciente e ele continua com dor, ou ele alivia a dor e volta a apresentar dor em menos de 24 horas, você considera esse paciente com dor refratária ao tratamento e deve partir então para a hemodinâmica de urgência. Mas, se ele tiver estável, é uma angina sem supra, estável, você espera 24 horas para fazer o procedimento. Mais para frente a gente vai comentar um pouco mais sobre isso. A prescrição do paciente então fica dieta zero, repouso no leito, paciente restrito ao leito, não deixa ele ficar levantando nem para ir ao toalete. AS, 300 mg de AS, manda ele mastigar. Muitas vezes eu peguei o comprimido e entreguei na mão do paciente para ele mastigar e comer na hora e já tomar. Clopidogrel, 300 mg, são 4 comprimidos de 75 mg. Lembrando que pacientes com mais de 75 anos, você dá apenas um comprimido. Acesso venoso periférico, manter um acesso lento.
Para dor, a gente vai dar o nitrato ou a nitroglicerina endovenosa. Morfina somente para... Deu o nitrato, não melhorou, é uma dor refratária, aí você passa a usar morfina. Beta-bloqueador somente se o paciente não tiver sinal de congestão, tiver dor, ainda tiver com dor e tiver um ataque cardíaco leve, o beta-bloqueador é muito bom e inclusive ele altera a mortalidade. As estatinas, nós temos várias opções, lembrando que tem que ser altas doses de estatina e ele tem um efeito de estabilizar a placa, tá bom? Não é apenas para tratar o colesterol, ele serve para estabilizar a placa coronariana. A heparina, nós temos basicamente 3 alternativas hoje, que é a heparina não fracionada, que é a heparina normal. A gente usa, principalmente se você, mesmo se você tiver acesso às outras, você usa nos pacientes renais crônicos, extremos de peso, muito baixo, muito alto peso, só que lembrar que tem que fazer o controle do TTPA. E as outras 2 alternativas são mais modernas, é a enoxaparina e o fondaparinux, que são heparinas de baixo peso molecular. Lembrando que você tem que fazer a dose de ataque e manutenção, ok? Muito bem, falamos sobre infarto sem supra. Por que nós devemos esperar estabilizar esse paciente para depois você fazer hemodinâmica? Seguinte, esse vaso ele não está totalmente obstruído. Segundo, muitas vezes você tem uma quantidade de plaquetas ali, um trombo ali formado, mas ele não está obstruindo tudo. E se você consegue estabilizar esse paciente, consegue dar medicações para ir estabilizando essa placa coronariana, para ir diminuindo a agregação plaquetária ali, a chance desse paciente não ter... Aliás, ter um sucesso na angioplastia é muito maior. Então não é uma angioplastia de urgência, uma angioplastia programada. A chance de dar no reflow, que a gente fala, é menor quando a gente estabiliza esse paciente. Você diminui, você melhora diminui a chance de vasoespasmo. Você diminui a disfunção endotelial com as medicações que você vai dando para o paciente, inibidor de ECA, estatina e tudo mais. Então diminui bastante a chance de, na hora de você fazer a angioplastia, esse trombo ali também migrar para as partes mais distais e acabar causando infartos em artérias menores. Muito bem, é isso que nós tínhamos para falar. Continuem estudando. Muito obrigado.